meus alunos. E estamos aqui para resolver uma questão da apostila 4 de vocês, no capítulo 14, que fala sobre fontes de campo magnético. Tá? Lá na página 358 tem a questão de número 2 e vamos resolvê-la juntos agora, tá bom? A questão diz o seguinte: um fio condutor retilíneo e longo está sendo percorrido por uma corrente elétrica de 5 amperes. Sabendo que ele encontra-se no vácuo, calcule a intensidade do campo magnético, a distância de 20 centímetros do fio. Bom, o assunto dessa questão é um fio longo e retilíneo, onde por ele passa uma corrente elétrica. Então, ao redor dele é gerado um campo magnético. Então vamos dar uma olhada nessas duas figuras para a gente entender e relembrar esse assunto que vocês já sabem, já têm acompanhado em sala de aula. Então está aqui a ilustração de quando uma corrente ela atravessa um fio condutor retilíneo e muito comprido, em relação às dimensões ao redor desse fio, ele pode ser considerado como infinito, ou fio longo. A gente tem essas representações de campo magnético. Ué, mas como assim? Representação de campo magnético com uma circunferência? É porque a representação de campo magnético ela pode ser dada representada através de uma regra muito usual, que é a regra da mão direita, que a gente vai relembrar aqui também. O dedo polegar, então, representa a corrente elétrica, e se você fecha os outros dedos ao redor desse fio, ele vai representar o campo magnético ao redor do fio, que vai ser uma circunferência, tá certo? Então, a corrente elétrica é representada pela letra I e o campo magnético é representado pela letra D. Então, qual vai ser a intensidade desse campo magnético ao redor do fio por onde circula essa corrente? Vai ser dado por B igual μ vezes I sobre 2π vezes D. Vamos lá. O que representa cada letra dessa daí? B é o campo magnético. μ é uma letra grega que representa a permeabilidade magnética no meio onde esse campo magnético está sendo gerado através da corrente elétrica. No caso da permeabilidade magnética no vácuo, nós temos o seguinte valor. Permeabilidade vale 4π vezes 10 a menos 7, onde T é de Tesla, M é metro e A é de ampere. Tudo bem? No denominador nós temos 2π vezes D, onde D é a distância do ponto onde nós queremos calcular o campo magnético até o fio por onde passa a corrente elétrica. Que nesse caso, como o campo magnético ele é circular ao redor do fio, essa distância nada mais é do que o próprio raio dessa circunferência. Então, entendendo essas questões, vamos só tomar cuidado com as unidades, tá bom? Vamos ver o que ele deu de dados para a gente, forneceu para a gente dados. Ele é percorrido por uma corrente elétrica de 5 amperes, então a corrente elétrica dada pela letra I, 5 amperes. A unidade 5 amperes bate com a unidade da permeabilidade magnética. Legal. Ele se encontra no vácuo e calcule a distância do campo de indução magnética, calcule a intensidade do campo de indução magnética. Então ele está perguntando quanto vale B a uma distância de 20 centímetros do fio. Então essa distância será de 20 centímetros, que a gente tem que passar isso para metros. 0,20 metros. Tudo bem? Então vamos calcular o campo magnético. O campo magnético será visto que pode ser 0,2 ou também pode ser escrito como 20 vezes 10 a menos 2 metros. Então o campo magnético aqui será 4π
vezes 10 a menos 7, que é o valor de μ fornecido, I vale 5 amperes, 2π vezes a distância, que é o próprio raio, né? Que nesse caso vale 20 centímetros, que é 0,20 metros, ou ainda 20 vezes 10 a menos 2 metros, tá bom? E essa conta aqui a gente pode simplificar alguns valores. Por exemplo, esse 4π com esse 2π sobra 2 em cima. 10 a menos 2 com 10 a menos 7 sobra 10 a menos 5 em cima. E 5 com 20 sobra 4 embaixo. Ok? Então, o campo magnético fica 2 vezes 10 a menos 5 em cima, dividido por 4, onde 2 dividido por 4 dá 1/2, né? Então, o campo magnético será 0,5 vezes 10 a menos 5, e a unidade para campo magnético, T, que é o Tesla.